Você viu, deve ter visto uma imagem de um menininho que treme, treme, treme. Ele treme tanto que o médico se aproxima dele, abraça e tal. Sim. Consegue realmente, depois de um tempo, acalmá-lo, mas acalmá-lo no tremor, mas na cabeça, né? não, né? Pois é. A mente dele, o que ele viu, a cena que ele viu, ele não vai esquecer. Leda, esquecer não. Os Não traumas... é esquecer, é conviver também. Não vai conviver. Não vai nada, ele está traumatizado, ele está então, ferrado. Ali, mas a boa notícia é que ele não está condenado, tá? Mesmo situações traumáticas, quando há um acolhimento, uma rede de suporte e um projeto vital, a pessoa pode alcançar a superação pós-traumática. Porque até o último dia de vida, Leda, a gente cria novos neurônios. Vou te dar um dado. 20 minutos de caminhada já cria neurogênese. Um abraço diminui o cortisol. Então, o que a gente vê hoje de pessoas que passaram por situações de guerra, de atentados, de violências intensas, de estupros, enfim, situações limite, é que quando há o acolhimento, tá? Quando há uma sensação de pertencimento, puxa, alguém se importa, não é 500 pessoas, é alguém se importou comigo. E quando há o incentivo a um projeto de vida, ou seja, tem algo a fazer no mundo, você vai ter algum valor na sociedade, que para criança, às vezes vai ser, vamos fazer um desenho para outras crianças que estão sofrendo, vamos fazer uma carta para Deus, vamos fazer um desenho sobre um momento bonito que a gente já viveu, seja do passado, no presente ou no futuro, estimulando a criança a olhar a vida em perspectiva. Tem N estratégias, e essa é uma boa notícia, que hoje têm sido estudadas, chamando-se de superação pós-traumática. É isso que explica por que algumas pessoas passam por situações limite e superam, e outras passam, às vezes, uma dor menor, que se desse para considerar dor, e não conseguem superar. E passam a vida arrastando essa dor. E essa é a beleza de ser humano. Se esse relógio parar, ele não vai poder ir num consultório de um psicólogo e falar, estou me sentindo meio paralisado. Mas você sentir que a tua vida está empacada, você pode, conversando com um psicólogo, com um padre, um rabino, meditando, lendo. Você tem N maneiras de superar. Isso é o que é mais característico do ser humano. A capacidade de lapidar a sua mente. Você já deve ter ouvido falar, provavelmente você esqueceu na aula de ciência, sobre alotropia. Lembra o que é alotropia? Então eu vou te contar. Se eu ouvi falar, esqueci. Você ouviu, certamente. Alotropia é o que explica por que a gente gosta tanto do ouro. O ouro é uma estrutura química que pode ser remodelada infinitamente. O ouro pode ser brinco, o ouro pode ser anel, o ouro pode ser dente, o ouro pode ser pingente. Esse é um dos motivos por que o ouro há milênios é tão valorizado. Então, é uma estrutura que pode ser remodelada infinitamente. Sabe o que mais pode? O cérebro humano. Pessoas que passaram as maiores desgraças conseguem, tendo acolhimento, pertencimento e projeto de vida passar. Você sabe que me impressiona muito as pessoas, os sobreviventes de situações, por exemplo, Auschwitz. Sim. Né? Quando você encontra, eu entrevistei durante algumas vezes e foram entrevistas assim muito emocionantes. Os irmãos Natan, eles tinham uma joalheria no Rio, Sim. muito importante. E o seu Natan, então, especialmente, ele tinha um jeito de contar o inferno que ele passou, que era ao mesmo tempo comovente e ao mesmo tempo era uma prova de resiliência. Exato. E era emocionante, sabe? Assim, parecia um filme. Ele descrevia de uma maneira, ele e o irmão fugindo na floresta e tal, sabe? Escondendo entre as árvores e tal. Eu me lembro disso muito. E era uma coisa fascinante. E os judeus têm muitas histórias assim. Sim. E tem uma coisa na colônia judaica que eu acho emocionante, que é passar a história, né? De pai para filho, filho para o neto e o avô para o neto. Não é? Há uma cultura de permanência que outras colônias não têm. Exato. E sabe que eu, há uns 3 anos atrás, 3 anos atrás, eu fui em Miami no Museu do Holocausto. E eu vi o sobrenome Freiman entre a lista de pessoas que foram mortas na Segunda Guerra em campos de concentração. E a hora que eu vi o Freiman, me deu ao mesmo tempo tristeza e orgulho de falar, esta pessoa não teve a chance que eu tenho.
Eu só vou eternizar o meu nome se eu trouxer algo de bom ao mundo. Por isso que em hebraico, tzedakah, que quer dizer caridade, vem do mesmo radical que tzadik, que é o sábio. O sábio é aquele que faz caridade. O maior mandamento de um homem judeu, sabe qual é? Tornar o mundo melhor. A gente aprende que a maior riqueza que há na vida, não é sua. É o que flui de você para a humanidade. E é por isso que eu disse, a gente vê hoje uma situação que a gente vai precisar ir para além do ou. A gente vai precisar ser capaz de se acomodar em novas realidades. De ter, sim, um Estado palestino. Isso é indebatível. Mas não governado por terroristas. Pela autoridade ou pela organização palestina. Em diálogo com o Estado de Israel. Eu posso defender Israel e não querer o mal da Palestina e vice-versa. Aliás, essa é a única saída. Essa é a única saída. É uma saída quase impossível, né, nesse momento. Eu diria que é a única, e eu volto a dizer no meu otimismo. O ódio do Hamas e querer exterminar o outro é muito... Mas o Hamas não é a Palestina. Não é, mas é... Eles governam muito aquela lá. minoria barulhenta das narrativas da internet também, né? Que a internet não é tudo aquilo, mas tem uma minoria barulhenta que comanda... Mas a gente tem que ser capaz de aproveitar, inclusive, momentos como esse, trazer alguma lucidez para o mundo. Porque tem muita gente que está comprando hoje camiseta de terrorista como se fosse time de futebol. Entende? E, eu estou torcendo. A pessoa nem sabe o que ela está falando. Então, eu vejo que, como educador, você como jornalista, né, a gente tem que abrir a cabeça das pessoas. Porque quando você vê, por exemplo, um gay, uma mulher, um negro vestindo camiseta do Hamas, cara... lá na faixa de Gaza, liderada pelo Hamas, você não dura 20 minutos. Então, a pessoa não sabe do que ela está falando. Ela não sabe que ela vai ser estuprada ou espancada ou esquartejada. Então, terrorismo não é manifestação. O que o Hamas menos quer é um Estado palestino democrático de direito. Não quer, porque é um governo do medo. E isso precisa ser explicado para a população. Então, volto a dizer, sou um otimista. Eu realmente acredito que a gente pode ir para além da dor, pelo gesto do amor. Mas há uma educação do medo por lá, Pois é. A educação do ódio. O controle. É uma das formas mais fáceis de controlar é o medo. É o medo. Só que a gente tem que acreditar que há algo melhor. A humanidade já passou por tantas situações muito piores do que essa, como as grandes guerras, as cruzadas. A humanidade já passou por devastações enormes e o ser humano superou tudo isso. A gente tem mecanismos para conseguir construir algum diálogo, entende? Então, não tem solução fácil. Israel vai ter que ceder, a Palestina vai ter que ceder. Espero que forças internacionais consigam conter o terror, esse é o meu sonho, né? Se não extirpar, mas realmente conter o terror e que a gente consiga, né, trazer esses reféns de volta, que a gente consiga encontrar uma solução de acomodação de 2 estados, porque é o que a gente merece, é o que o mundo precisa. Eu vou continuar acreditando nisso, e não só acreditando, vou continuar lutando por isso, e falando e conscientizando. Agora, há outras lutas que a gente tem que encarar e que alguns movimentos ideológicos defendem e que são muito complicados, tipo, a criança não pertence à família, pertence ao Estado. Né? O Estado tem ingerência sobre o futuro da criança. São coisas também muito complicadas de se ouvir e de administrar. A quem pertence a criança, no sentido da educação e da formação? A família. Pois é. Mas as famílias também estão delegando aos colégios, né? Então, hoje a criança... Isso é o colégio que resolve, porque eu não quero resolver, eu terceirizo. Isso. Hoje, tem gente que manda babar ao pediatra. Pois é. Eu vejo no meu consultório. Às vezes porque o pai ela tem um falando, almoço importantíssimo, né? Exatamente. Não então, é por um motivo justo, porque ela está doente, não pode ir, mandou a babá. Não é porque ela tem um compromisso social... irrelevante diante daquele quadro. Isso, né? Tem a drenagem, né? Então assim, a drenagem é importante, ótimo, mas tem coisas que a gente tem que saber o peso. Então, eu tenho falado muito para as escolas, Leda, a gente vai ter que entender que o nosso aluno não é só a criança, é a família também. A escola hoje não pode se dar o luxo de cair no cinismo os pais não vêm, não tem jeito. Não. Aí que entra a salutogênese.
Salutogênese é um termo cunhado por Aaron Antonovsky, um sociólogo polonês, que diz assim, a gente tem que procurar aquilo que gera saúde. A gente tem que ser criativo nas soluções que funcionam na vida. Então, existem escolas que estão sim hoje conseguindo, por meio de reuniões, rodas de conversa, postagem nas suas redes sociais, comitê de saúde mental, comitê familiar, por uma série de ações, trazer as famílias para perto. Existem escolas que estão conseguindo do esporte, isso. Eu vejo, a minha então, neta tem esses eventos. Tem muito que dá para fazer para além do cinismo, do eu tentei de tudo. Agora sim. Gostou do corte? Então assiste a entrevista inteira. Tá lá no canal Leda Nagli, todinha para você. Vale conferir? Com certeza.